Pessoal, falar do STF até cansa, mas é que esta quinta-feira foi tão rica para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa questão das corporações. Vocês já ouviram falar muito disso no vocabulário político aqui no Brasil, sobre o peso das corporações e como elas têm influência. O STF deu alguns bons exemplos, vale a pena a gente dar uma espiada. Em primeiro lugar, o STF deixou para o final de agosto, daqui 2 meses, uma decisão sobre o tabelamento dos fretes. Eu já disse aqui a vocês que tabelamento não funciona em parte alguma e não está funcionando mesmo. Mas o peso das corporações é tal, as corporações interessadas num tabelamento de frete, que a questão subiu para o STF. O STF não é capaz de decidir, é uma questão econômica das mais complicadas, que mexe em cadeia em vários outros segmentos da economia brasileira e jogou para o final de agosto. São 2 meses. São 2 meses nos quais essas liminares que suspenderam ou que pretendiam suspender a imposição do tabelamento de frete, essas liminares não valem. Vale o que então? Valem as leis da economia, vale o que o governo tentou fazer e não conseguiu. O que acontece do ponto de vista de alguém que tinha um frete contratado, vai contratar outro frete, precisa transportar ou receber mercadorias? O STF está atendendo a algumas corporações. Daqui 2 meses nesse limbo na economia, saberemos. A outra questão que tem a ver com corporações é ainda mais complicada. Ela está praticamente decidida, talvez em favor, ao que parece, da reforma trabalhista do ano passado. E aí vale a pena conferir um pouco esses números atrás de mim. Caiu no STF, e só isso já é a prova da força de corporações, no caso os sindicatos, a discussão se a contribuição sindical obrigatória é constitucional ou não. É um absurdo em si a discussão quando a gente olha números como esses. Eu separei alguns para vocês ficarem horrorizados mesmo ou sentir o mesmo horror que eu sinto diante deles. Vejam só, a Alemanha é um dos países com uma das maiores redes de proteção social, onde os sindicatos são fortíssimos. A Alemanha, eu só estou falando de sindicatos do trabalho, hein? A Alemanha tem 65 em 3 centrais, 14 não são ligados às centrais. Isso aí vai dar quase 80 sindicatos de trabalhadores na Alemanha. O Brasil tem 11.478 sindicatos de trabalhadores, só no ano passado 289 novos, filiados a 13 centrais sindicais. Como é que funciona na Alemanha? Paga quem é sindicalizado. Quem não é sindicalizado não paga a contribuição. No Brasil, até a reforma no ano passado, a contribuição era obrigatória. Ok, vamos ser justos, a Alemanha tem 6 milhões de sindicalizados, o Brasil, nos números oficiais, confiáveis ou não, tem 18 milhões de sindicalizados. É óbvio que aí tem alguma coisa errada. Sindicato no Brasil é negócio. E é negócio montado em cima justamente dessa contribuição. Os dirigentes não precisam fazer nada, a contribuição vinha para eles. O simples fato dessa discussão ter subido para o Supremo mostra a força de uma corporação. Querem mais um exemplo da força de uma corporação e o Supremo Tribunal Federal? Pois é, o Supremo Tribunal Federal até hoje não julgou se vale ou não o auxílio moradia para juízes e procuradores. Isso foi instituído há uns 4 anos como forma de equiparar reajustes salariais que não tinham acontecido. Foi contestado, continua sendo pago R$ 4.000, mesmo para juízes e procuradores que moram na cidade onde trabalham, mas é uma forte corporação e o STF sobre isso não tomou ainda nenhuma decisão.